Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal, nova temporada começando, nós estamos aqui em mais um Aquário de Ideias, dessa vez com a parceria do Aleluia Bells, com o nosso amigo Danilo, que está acompanhando a gente aqui com suas lindas camisetas, e esse ano aqui, mais uma vez, vamos receber no Podcast Cepal muitas pessoas especiais e importantes, né, esposinha? Sim, apresenta a primeira pessoa especial, eu! Esposinha Adriana, que nesse ano vai me acompanhar em todas as gravações. Esse ano, acho que pela primeira vez, a Adri veio realmente pra gravar podcast junto comigo. Verdade. Tem outras você funções. fazia nos outros anos? Muitas coisas. Muitas. É. Sim, ó, a gente começou no Encontro Cepal participando de tudo, assim, fazendo de tudo um pouco e correndo pra todo lado. E eu estou aqui com a Beth, amiga nossa, que já é missionária há um tempão. Quanto mesmo, Beth, que você é? Ai, gente, Junto com a gente. Eu e o Pablito estávamos calculando como 8 anos. 8 ou 9, né? anos missionária. É porque um não conta, que é de treinamento. É, o primeiro foi quando a gente entrou em 2008. Em janeiro de 2009 a gente fez o treinamento. Tem que contar 2008, por que não? Tá, não. É porque enfim. não conta. Sabe quanto que custou esse treinamento? Eu não gosto nem de lembrar. Foram 10 dias, né, que a gente passou 10 juntos dias nesse no treinamento. hotel. Foi Bons divertido. tempos, bons Foi super tempos. legal, gente. E Mas vocês olha, perceberam pelo sotaque da Beth, ela vai falar... Sotaque ela não tem, né? Não, meu português é perfeito. Aí, ó. O nosso grupo do WhatsApp que o diga, né? A gente tem o grupo do WhatsApp com os missionários da Cepal, a Beth do nada entra falando em espanhol. Não é lógico, gente. Eu tô na Espanha, eu quero captar pessoas. Para captar pessoas, a gente fala em espanhol, a gente canta em espanhol. Mas tem Diga, um... Olá, que tal? Olha que tal. Porque daí Buenos quem entende dias. espanhol, você já fala, opa, Sí, já vamos buenos levar. días, buenas tardes, buenas noches, que Deus os bendiga a todos. E eu fiquei preocupado que faz uns 6, 7 anos que a gente não via a Beth. Eu falei, meu Deus, ela esqueceu o português, ela vai voltar falando só espanhol. Como que a gente vai gravar podcast com ela? Mas Deus é bom, Deus é bom. Já tem 2 semanas que eu estou no Brasil. Já calibrou, Estou já. com o meu português quase perfeito. É, melhor do que muito E já brasileiro. até falou em igreja, né? Já Agora que você falei voltou. nas igrejas, coitados, né? Tiveram que me ouvir, aquela bulalação toda entre o catalão, espanhol, português. Mas como é culto de jovem tá tudo bem, jovem tudo tá de legal. boa. Mas aí, foi legal, porque quando eu cheguei, eu pensei que eu só ia falar no culto de jovem, e aí eu tinha acabado de chegar, cheguei na sexta, no sábado ia ser o culto. Mas aí alguém morreu na igreja, sei lá, e o pastor me pediu pra falar de culto No de funeral? manhã. Ah, Ah, tá. Eu tinha falhado no funeral. Em espanhol ainda, misturando o muerto com... Porque, gente, é horrível funeral, né? Eu não sei falar em funeral, Nossa. gente. Só que o missionário sabe, fala em tudo quanto é lugar, Tem que né? se virar, né? Gente, é muito complicado. Mas aí eu falei de manhã e de tarde. Aí já quando chegou de tarde, já era uma loucura. A igreja já ria, todo mundo traduzia. Eu falava uma palavra, ninguém entendia. Eu falei, como é em português? Aí eles me ajudavam. Foi muito bom. interativo. Já tá bem. E a Beth mora na Espanha, missionária na Espanha, junto com sua irmã Evelyn, que não Em está aqui com a gente. Barcelona. Em Barcelona. Barcelona. Mas torce pro Real Madrid. A gente não fala isso, porque isso todo mundo ouve, não é? Né? Os irmãos.com não é super famosinho? Todo mundo ouve. Quantos milhões vão estar ouvindo? Depois isso chega até o outro lado do charco. O que acontece comigo? Mas fala pra gente... Fala que torce pros dois, então, né? Torce pros dois, igual meus como filhos. agora eu tô morando em Barcelona, quando eu morava em Granada, não tinha problema. Eu era Real Madrid feliz da vida, porque eu me amarrava no Roberto Carlos, entendeu? Eu era Nossa, super minha mãe fã. também sempre gostou do Roberto Carlos. Não, de Tantas Cajueiro. emoções. Eu não, gostava do Roberto Carlos. Dava um jogador. chute grande, assim, Um bonito. chute forte, e tal, né? É. Mas aí, agora em Barcelona, como todo mundo ao redor é do Barcelona, eu não me manifesto, entendeu? Bisca Barça! Bisca Barça! Fala todos os jogadores do Barcelona que você conhece. Então, o Neymar. Ah, não, o da Shakira, que eu acho gatíssimo. O Piqué. O Piqué. Ele é bonito, né? Nossa, como ele é Ah, e o bonito. Messi, né? O Messi você tem que conhecer. O Messi, entendeu? Ah, o Messi, Piqué, amigo é. íntimo. O Messi, o Neymar.
Então você está lá com a Evelyn, mas conta pra gente de onde que nasceu Espanha no seu coração nessa história aí. Então, a Evelyn, pra vocês entenderem, galera, a Evelyn é minha irmã, ela também é missionária da CEPAL. Eu acho que a CEPAL não tem duas irmãs missionárias no mesmo campo. Não tem. Eu creio que não. Tem sim, Beth e Evelyn. Então essas mesmo. Então, o que acontece? Ela tá lá e tal, mas é importante que vocês saibam dela, porque na nossa conversinha aqui ela vai sair, né? Porque ela é amiga nossa, ela tá lá comigo. Uhum. Mas então, a Evelyn foi missionária toda a vida, assim, toda a vida que eu tenho Que você lembra. Ela é 10 anos mais velha que você. Ela é né? 10 anos mais velha e tal, mas ela tem a experiência dela de deixar tudo. Mas eu tenho bem presente de quando ela era missionária, ela era tipo dessa missionária romântica. Uhum. E ela era do tipo que ia pro ponto de ônibus sem R$1. E chegando lá, ela falava assim, vai aparecer alguém, vai providenciar. Né? Eu olhava isso e me espantava. Eu falava, não. Tá errado, tá né? errado, não pode ser assim. Então a Evelyn é minha grande incentivadora. Não, ela é minha grande desmotivadora. Tetinha. Não, mas ela é uma mulher de Deus e hoje sim, né? Ela é alguém que sempre eu olho porque eu creio que ela, sobre todas as coisas, é a pessoa que mais me ajuda e me ajudou a chegar até onde eu tô, né? Uhum. Então, a minha relação, por exemplo, com o espanhol, a gente tem uma avó que eu que sou... Uma abuela. Sim, uma abuela. Em catalão se diz yaya. Yaya. Ela yaya é tão guapa. Mas você se comunica em catalão? Sim, É? também. Mas é só com o povo mais velho, assim. Não, todo mundo. Onde a gente tá em Barcelona, vocês já ouviram falar que tem todo um lance aí de independização. Sim, é tipo tal. o sul do país aqui, sul do Brasil. Só que mais forte Nos lá, Pampas. né? Então, a geração hoje nova, que eu digo assim, que é aquela que tem até 27 anos, foi alfabetizada em primeira língua em catalão. Então, tem muitos catalães. Então, é uma tendência nova isso? Os mais novos foram alfabetizados em mais catalão? Os mais velhos, né? novos. Os mais velhos falam também, mas tem o espanhol como uma língua tão forte como o catalão. Mas os mais novos que já foram alfabetizados em catalão, o seu primeiro idioma é o catalão. Mas na igreja, então, vocês... Não, na igreja a gente fala espanhol. Tá. Mas, por exemplo, você quer alegrar um catalão qualquer, você falar qualquer frase com ele em catalão. Você Entendi. ganha o catalão. Tá, entendeu? então eles falam os dois Falam os idiomas. dois idiomas. Mas, voltando à historinha... Voltando a Yaya de coração. Então, aí ela falava espanhol e tal. Minha mãe sempre foi cantando, falando e tal. E eu, como sou mais nova, fui a que absorvi. Mas aos 17 anos eu já falava e tal, mas eu não sabia escrever. E imagina, era um espanhol assim... de criança, né? E aí eu falei, eu quero aprender de verdade. Aí me apontei e falei, vou começar. Só que como eu era esportista, na época eu joguei voleibol e me machuquei. Olha isso. Pensava que eu ia fazer alguma coisa na área do esporte. E aí não deu certo, comunicação. Mas não tinha necessariamente a ver com sua missão, chamado missionário, nada. Nada a ver. Era só a paixão pela língua, porque a família e tal. Uhum. Sempre gostei de salsa, sempre gostei de bolero, sempre gostei de tequila. É mesmo? É verdade? Sempre gostei, E eu achava o máximo falar espanhol. Não, assim, inglês todo mundo falava, né? Eu falei, vou falar espanhol, que é mais legal, divertido. diferentona. Isso você morando em Vitória. Vitória. Isso. E tal. Só que aí deu certo. O que aconteceu? Eu consegui entrar muito nova em Letras Espanhol, que foi o único curso que teve na Universidade Federal. Eu já tinha tentado pra comunicação, mas não passei. E aí eu falei, vou fazer esse negócio mesmo. Só que deu certo, porque eu comecei a dar aula e tal. Então, como eu sempre fui muito expansiva, muito simpática e tal, bonita, agradável, entendeu? Então... Não daria certo em comunicação, porque comunicação tem que ser tímido. E feio, né? Não, feio não, mas tímido. Não, vosotros sois tão guapos. São tão simpáticos. Obrigado, espero que guapo seja um elogio. É lógico, entendeu? E então foi isso. E aí eu comecei a dar aula, teve aquela época de cursinho doido que o professor tinha que fazer Sim, você deu aula no palhaçada. cursinho também, é verdade. Então, aquela loucura. Aqueles professor maluco que fazia musiquinha pra rimar o cosseno com o Hoje não é cateto. mais, eu acho que ainda é assim, não é? Será? Não Será? sei, Eu não não tenho tenho mais ideia. contato.
É, que a gente faz tempo que não Eu sei que eu me vestia de participa, né? espanhola, botava melancia na cabeça, falava em espanhol, castanhola, eu dançava tango. Sabe as coisas que eu já fiz pra ganhar dinheirinho, né? Então aí, mas aí como... E ganha bem, né, esses professores de cursinho. Ganha. Principalmente quando dá aqueles aulão, né? Pra Eu um monte de testifico gente. que eu já fui rica. Ah, Eu testifico isso. Olha isso. Eu já tive dinheiro sobrando. Testifico isso. Eu não sei o que é isso. Ah, que bom. Então, chegou um momento em que uma pessoa me orientou e que seria legal eu fazer algum curso com título, né? Doutorado, mestrado e tal, porque eu era uma menina nova, tinha minha estrelinha e tal, mas que no mundo acadêmico, se você não tem título, você não consegue ficar. E aí foi quando eu resolvi ir pra Espanha. Pra fazer o doutorado e tal. E aí a minha irmã nessa época, ela sempre teve no coração um chamado missionário pra Ásia e pra África. Porque nessa época... porque todo mundo ia, né? Ia pra Ásia, eu pra África. Não todo mundo ia, mas achava-se, né? Você era missionário de verdade se você fosse pra esses países que mais estão distantes ou que mais precisam do evangelho, e teoricamente. era o que a gente também, eu creio que ouvia mais na época, né? Eu acho que, na verdade, era mais o que a gente ouvia mesmo, Eu né? também creio. Mas aí, o que aconteceu? Nessa viagem que eu fui, nessa última viagem, antes de eu ir, eu fiquei 3 meses viajando por toda a Espanha. Fazendo mochilão. Mochilão, loucura, gente. E fazendo as provas, porque na época as universidades você tinha que fazer uma prova e ela te admitia, claro, pagando, né? Mas até que das que eu fiz e tal, eu escolhi uma. Mas antes disso, eu lembro, antes de ir, eu na época era batista, agora eu sou de Jesus. Muito bom. Mas Muito na bem época colocado. eu era batista, entendeu? É interessante fazer um parênteses aqui, porque esse negócio de denominação hoje pra gente não faz tanto mais sentido agora que a gente tá na CEPAL, né? Porque eu tava conversando com o Danilo ontem. É verdade. Ele perguntou qual a maioria dos missionários da CEPAL são de que denominação. Eu falei, a CEPAL é interdenominacional, mas se eu falar que eu sei 10% da denominação dos missionários, eu acho que é demais. Eu não sei qual é a sua denominação. Então, também não. Ah, você é de Jesus. Porque assim, Não, quando mas a gente não sabe mesmo, é Não verdade. sabe. É verdade, eu não sei. Porque um quando a monte gente de missionário. conhece, a gente conhece primeiro a pessoa, depois conhece o ministério dela. E assim, que denominação que ele tá trabalhando, com quem ele tá trabalhando, pra Eu isso acho que a gente nem pouco fala. importa hoje. Não sabe verdade, mesmo, porque realmente o que mais importa é a pessoa e o trabalho que ela tá fazendo. É isso mesmo. E você lá, Batista, conhecia o Universo Batista. Então, aí eu, como boa batista, na época busquei a Junta de Missões Batista e perguntei legal. onde estavam os missionários nessa época. Haviam 12 missionários espalhados pela Espanha. Em que ano que era isso? Eu que sei! Quantos anos você tinha? Não, eu tenho... Vou Você tinha cumprir 26. agora 17 anos na Espanha. Tá, Isso foi como 18 anos atrás. tá. Entendeu? Então Mais assim, ou menos. você veio a ser missionário da Você que CEPAL, é você já bom de tava lá há um tempo. conta, Não precisa. entendeu? Não, mas todos Já estamos em 2017, menos 18, dá 1999. Nossa, eu sou sua fã. É uma conta muito difícil, Eu gente. sou sua fã. Então, aí eu fui ver, né, cada missionário, a realidade e tal. Eu nunca, por causa da minha irmã, eu sempre falei que eu nunca seria missionária. Nunca diga nunca, porque Deus tem humor. Mas eu Os anjos dizem amém, né? E aí- Só que não, amém, só que não. E aí o que aconteceu foi isso. Eu comecei as igrejas e ia ligando pra minha casa e falando com a minha mãe, com a minha irmã, principalmente com a minha irmã, e falava da necessidade que eu via aqui, né? E uma coisa que eu sentia, e eu creio que foi um tempo que Deus começou a trabalhar no meu coração, foi que nós éramos de uma igreja no Brasil relevante em todos os sentidos, éramos gordas espiritualmente, porque nós tínhamos de tudo. A realidade no Brasil é que em qualquer igreja pequena, você vai ter pessoas que falam, pessoas que ficam com jovens, que tocam violão, né? Sei lá. Mas a realidade Estava que eu numa igreja via, grande lá em Vitória, né? Então, sim, a gente tinha ministérios já relevantes. Era só tudo. estalar o dedo que as coisas apareciam. É claro, tinha dificuldades? Tinham, mas não era igual. Aí a realidade que eu vi era uma realidade muito dura, que se necessitava pessoas, né? E eu ia contando isso pra ela. À medida que eu ia contando, Deus moveu o coração dela e disse, por que eu, em vez de ir pra África, pra onde eu não vou com a minha irmã, ela vai estudar e eu vou. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, já Eu tava estragou fugindo. tudo. Tava tão Imagina. animada. Pô,
Você imagina, Um país eu de longe de todo mochila, mundo. E eu e minha irmã, a gente é água e vinho. Ela é 10 anos mais velha e tem até coisa. Puxa vida, eu doida pra viver minha aventura europeia sozinha. Imagina. Conhecer Vai vários vir a europeus. Vai vir minha irmã missionária comigo. Aí pode contar a experiência missionária, que eu acho o máximo. Claro, Que é isso que é legal. Olha só, contar pra essa galera que escuta a gente. Eu lembro que, ó, pra vocês verem como que eu era de duro. Agora eu sou difícil, naquela época eu era mais difícil. Mas eu lembro que ela era essa missionária que orava por tudo, né? Por R$10 como pra R$1.000. E aí, quando Deus falou que ela iria comigo, e ela me falou, a primeira coisa que eu pensei foi essa: ela não vai. Ela não tem um duro. E eu tinha trabalhado, né? Como eu trabalhava, ganhava muito bem, eu tinha juntado, fiz um pé de meia. Ela tava contando com isso? Mas eu não. Eu não estava contando com isso. E aí, mas olha como eu era runha de verdade. Runha. Olha, existe? A Adri fala runha. Runha. Tá aqui. É espanhol isso? Que nada, isso é doideira. Isso você ia falar que é porque meu sobrenome é Garcês, espanhol, por isso que eu falo ruim. E aí eu lembro que a Evelyn falou... Não, ela nem pensou. Ela pensou no coração dela, sincero, que Deus ia providenciar. Sim. E ela orou falando o seguinte: eu E vou até pra hoje minha ela é irmã. assim, é tão Ela é assim, é lindo. tão bonito. E aí ela falou: ó, Deus, eu vou orar e tal, e se o Senhor me der a passagem, eu vou entender que eu vou, que é da sua vontade. Aí ela orou lá com Deus, né? Quando ela veio falar comigo, eu ri dentro de mim, claro, não ri perto tipo dela. Sara, né? Quando ficou sabendo isso, que falei. seria Ia ser mãe, né? Isso não vai da acontecer, velhice. porque ela não tem o duro, ela não vai conseguir levantar isso. Eu vou esquecer essa história, vou mandar. Só que ia passando tempo, ela ia fazendo a mala, tudo que eu fazia, ela fazia. Ai, que bonitinho. E ela não tinha nenhum dinheiro. Coisa Fez despedida da igreja. mesmo. E você Olhava só... aquilo e eu falava: gente, essa mulher tá doida. Que da hora. Aí, menino, chegou um dia que foi o dia da nossa despedida na juventude, ela falando e tal, e compartilhando e tal. E faltava assim, realmente, faltava como uns 7 dias pra eu fechar a passagem pra gente viajar. E então ela compartilhou que ela ainda não tinha passagem. E nesse dia, um rapaz que estava juntando dinheiro para uma viagem foi e disse para ela que ele queria entregar essa economia dessa viagem para ela. Não era muito, mas esse muito era 70% da passagem dela. Nossa. E aí isso foi no domingo, na segunda eu tinha que ir lá, né? Fechar Pra fazer a passagem. Uhum. Eu já tinha reservado, tinha que fechar. Aí fui falar com ela, falei: Evelyn, cadê o seu dinheiro? Eu sabia que eu não tinha. Aí ela falou: olha, eu tenho 70%. Mas você não sabia disso? Não sabia, porque ela me contou isso, né? Que tinha acontecido na noite. Eu peguei o dinheiro e falei: mas falta 30%. Olha, você, o copo que meio mala, vazio. verdade? Que mala. Que coisa feia. Esto é. E então eu fui e tal, e ela falou: olha, você diz à menina que Deus vai providenciar até a data limite. Eu falei: Evelyn, ela não vai providenciar, eu tenho que fechar hoje. Ela: não, você fala isso que eu tô falando, que Deus já me disse que eu vou, não vai ter problema. Nossa. Aí eu fui piscando da vida, né? E aí uma pessoa que me levou, é uma pessoa que ora por nós até hoje, é uma mulher de oração, era minha amiga na universidade, a gente dava aula juntas já essa época. E aí eu entrei no carro assim, espumando e falando, né? Dessa circunstância, como que ela podia pensar dessa maneira. E aí eu comecei a chorar, descontroladamente no carro, indo pra agência. Mas por qual motivo? Porque Deus já tava me dando na cabeça e eu não queria entender, entendeu? De tão mala que era. Entendi. E aí Mala em português tem outro significado, né? Então vocês fazem a tradução aí. Mas combina com a situação. E aí ela falou: Beth, quem vai colocar e quem vai suster a tua irmã lá é você. Esses 30% é seu. E aí aquilo é que eu chorava com mais força ainda. Que raiva. Porque você tinha, né? Eu entendi naquele momento que ela iria e que
ela seria minha família ali. E isso, de alguma maneira, havia derrubado o meu mundo, egocêntrico, de ir pra Europa, curtir eu sozinha a vida lá e tal, né? Mas naquele momento eu entendi da parte de Deus que ela ia ser minha companheira. E que eu aí seria responsável dela, entendeu? Aí fui, paguei, com muita raiva, paguei os 30%. E eu tinha feito um cálculo de estar 6 meses tranquila, porque, olha só, o meu problema é que nessa época eu me achava, entendeu? Então, nos meus planos maravilhosos... Sim, porque você era sensacional aqui no lógico, Brasil, professora de cursinho, ganhava super bem, descolada, super falei, reconhecida. como eu sou linda, maravilhosa, gostosa e tudo mais, eu vou chegar lá, eu tenho uma reserva de 6 meses tranquilo, o pessoal da universidade vai me ver, vai me achar maravilhosa, vai me contratar, e aí eu vou ter dinheiro. Só que o dinheiro que eu tinha levado pra uma pessoa pra 6 meses, não durou 2 meses. Olha só. Porque eu fui com uma outra pessoa, né? E aí os planos mudou tudo. Mas eu creio que isso foi importante, porque Deus, quando chama uma pessoa, ele prepara essa pessoa. Mas ele tá muito mais interessado em prepará-la de uma maneira em que ele trate essa pessoa de dentro pra fora. E eu não estava preparada. Eu já amava Espanha. Porque você é capacitado com ferramentas, mas também Deus trata o espiritual, né? Porque a história podia ser linda, entre aspas, no sentido de, desde criança já me interessei pelo espanhol, fui estudar espanhol e tal, e de repente a Espanha apareceu na minha vida e tudo foi lindo, né? Não, foi assim. Porque eu creio de verdade que Deus me forjou pra amar a Espanha e servi-la. E eu creio sim nisso, porque hoje, por exemplo, que eu trato com pessoas que estão chegando e que às vezes precisam se adaptar ao idioma e tudo demais, a cultura, eu já tenho um caminho andado, porque quando Deus me chamou, eu já estava inserida nisso, eu já amava essa nação, então eu não posso crer de outra maneira que Deus me forjou desde o ventre da minha mãe para estar onde eu estou hoje. E aí você foi capaz de suportar muitas coisas. Sim. Porque esse amor já estava incrustado no seu coração. Com certeza. Né? E foi tão engraçado que quando eu volto à nossa história do começo, a Evne era missionária, mas como ela não falava, ainda tinha que aprender, né, a se mover em todos os sentidos. Eu lembro que o nosso primeiro ano lá, na igreja onde a gente serviu, eu cantava, eu dava mensagem, eu estava com jovens, eu era um elefantinho de Jesus, fazia coreografia. Elefantinho de Jesus. É verdade, entendeu? E a Evne, ela não falava nada, então eu era a voz da minha irmã. Mas eu creio que Deus usou tudo isso pra ir forjando aquilo que ele queria comigo. E assim, você no começo meio relutante ainda da ideia de ela estar lá com você. Ai, sim. Aí, mas já isso foi quebrando. Foi quebrando e tal, pouco a pouco. Não, aí uma vez lá, é claro que a gente, né, tinha as nossas discussões. Por quê? Porque a Evne é isso. Ela, eu digo sempre, eu sou Pablito, né? Eu sou Paulo. E ela é Barnabé. Entendi. Né? E na fé também. Como se os dois fossem irmãos, ainda ia ser pior. Você não sabe quantas discussões super iguais nós tivemos nessa caminhada, né? Mas eu acho que tanto o estilo de uma como de outra, hoje faz a diferença, inclusive ministerial, em que a gente vive. Entre vocês conversam em português ou espanhol? Então, é assim, a gente conversava muito em espanhol. Quando a gente vivia no Sul, por exemplo, muito a gente fazia isso por ela, para que ela fosse aprendendo e tal. Chegou um momento em que a gente tem uma língua assim, intergaláctica. É um pouco de catalão, um pouco de espanhol. É algo assim que quando uma pessoa tá normalmente com a gente, fica um pouco doida. Por quê? Porque é uma coisa que não é nem português, não é nem catalão, não é nem espanhol, nem nada. É algo nosso. E pra discutir aí... não. Pra discutir tem que ser em espanhol. Aí ela fica macha da vida. Entendeu? Porque quando eu... Não sei por quê. Pra falar mesmo e argumentar e tudo, tem que falar em castelhano e em espanhol. Mais caliente. Sim, assim é. Não é igual. Aí ela fica irritadíssima, sabe? Aí eu vejo que assim, quando eu quero chamar atenção, eu começo a falar mesmo em espanhol assim. Mas sabe o que eu tava pensando? Eu falei até com ela esses dias, falei, agora quando os nossos amigos brasileiros vão lá nos visitar, às vezes ela vai sair com eles nas lojas e tal, e vai pinchinchar, ou vai falar, ela fala com tanta veemência que os nossos amigos falam, nossa, Evne, você me
deu medo. Eu falei, viu? Isso é porque você já tem esse caráter, né, espanhol. E agora ela já tem cidadania espanhola. Ah, que legal. E é isso. Uma coisa que, assim, que eu queria até voltar a frisar bastante no ponto é que você falou que você estava super equipada pedagogicamente, tecnicamente e tal, pra estar lá na Espanha. E como é que foi com relação ao teu espírito, à tua quebra de ego, a entender que você tinha que depender de Deus mesmo, né? Então, nosso papo de antes, os 3 e tal, rolou um pouco disso, né? Porque eu creio que o mais importante não é a sua capacidade intelectual. É a sua capacidade de ter uma relação com Deus ao ponto de que Ele seja o centro da sua vida. Então, Ele não chama pessoas capacitadas porque elas são capacitadas. Ela chama a gente disposta a servir. E aquele que está disposto a servir com coração de servo é aquele que serve, ponto. Ele não serve porque ele tem um título, ele não serve porque ele estudou. Porque ele já fala várias línguas. Ele não serve. Você está entendendo? Eu creio que tudo ajuda. Mas o mais importante no coração de Deus é o coração disposto, o coração quebrantado, que qualquer pessoa deve ter para ser discípulo de Jesus. Então, Deus estava mais interessado em que eu fosse discípula real de Jesus. Sabe aquele versículo que diz que aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me? E é tomar cada dia. É isso mesmo. Então, no meu caso, o que acontecia? O meu problema é que eu me achava. Eu me achava autossuficiente, eu me achava bambambam. Eu achava que eu era muito boa para ser missionária. Olha só, entendi. né? Qualificada demais para ser missionária. Qualificada demais. Que missionário era quem, sei lá, aquele que, né? Que no não deu fundo certo eu achava. Não deu certo nada. No fundo eu achava. E olha que eu tinha uma missionária e a Evelyn é uma pessoa super capaz, super inteligente. Você tá entendendo? Eu tô rasgando para vocês o fundo do meu coração. Eu creio que muita gente, Pablito e Adri, pensam isso, né? Que uma pessoa capacitada e tal, ela não pode servir de igual maneira, né? E creio que dá igual, porque todo mundo vai pro mesmo buraco, mas o que Deus quer é um coração disposto, né? Um coração... Então, e você falou que você tinha guardado as suas reservas 6 meses, porque o plano era você dar aula na universidade lá na Espanha, eu achava, né? E aí, mas o que aconteceu? Porque Deus, eu falo, Deus tem bom humor. O que aconteceu? Aconteceu que, olha... Deus tem bom humor. Diga... Não, Pablito. Eu só tô tentando entender. Você primeiro pesquisou a Junta de Missões Mundiais pra saber... Só porque eu ia estar 3 meses, eu queria uma hospedagem grátis, com certeza, né? Entendi, tá. Mas aí eu tinha interesse. Então... Eu sempre fui uma pessoa envolvida com liderança na igreja e tal, com missões até. Mas nunca se envolveu com a Junta? Não. A primeira missão com que vocês se envolveram foi a CEPAL mesmo? Ah, sim. Aqui sim. Foi a CEPAL, a Evelyn um tempo com a Junta, eu lá com ela chegou aí europeia. com a Junta? Não, ela não foi com a Junta. Ela, namorou um pouquinho a Junta e tal. Entendi. Tá. Mas foi isso. Entendi. Aí então lá pra 2008, 2009 que vocês entraram de vez pra CEPAL. É isso mesmo. Ela foi sem apoio nenhum. Ah, entendi. Tá? Ela foi querendo desbravar. Isso. E aí, quando a gente tava lá, o que aconteceu? Ela foi a primeira a encontrar emprego. Olha só. Entendeu? 1 mês. E você achando... Caramba, e você falando a língua. Sim, sabe, super viajada já, né, e tal. Me achando... Gente, eu não encontrava emprego de cuidar da barata. É mesmo? E ela, sem falar, sem nada, ela conseguiu um emprego numa casa e tal. Por quê? Porque a grana estava acabando e a gente, como cristão e tal, já vimos passar por um processo discipulado, a gente entendia que a gente tinha que honrar as nossas contas. E aí chegou um ponto em que eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu quero um trabalho. E eu busquei tanto que eu falei, Senhor, eu quero que se for de limpeza, eu limpo. Entendeu? Mas eu quero pagar as contas. Minha irmã que não sabe falar já tá trabalhando e eu não. Aí Deus é Deus, Ele ouve, não ouve. Caramba.
E aí eu fui trabalhar. Eu trabalhava de manhã numa casa em que eu limpava a casa e cuidava de 4 crianças. Olha isso. Assim, uma coisa super tranquila. Cuidar de 4 crianças. Gente, e limpar a sabe, eu casa. sempre falo assim, não tem a história da Cinderela? Então a minha é ao contrário. Eu era Cinderela. E virei gata Era a borralé. Mas era legal, porque eu creio que Deus aí começou a trabalhar. Era necessário, antes que Deus me chamasse a trabalhar o meu caráter. Sim. E aí Que o legal. meu encontro com Jesus foi nessa época que ele forjou meu caráter. De manhã eu trabalhava Esse de foi doméstica. o seu deserto, né? Foi. E de tarde eu tava lá no doutorado, estudando e tal Que e coisa, coisa. entendeu? Olha isso. Mas olha, eu me lembro de uma circunstância super legal, assim, que a gente ia trabalhar andando e tudo pra economizar, porque não tinha dinheiro e tal. E aí eu ia orando, nos primeiros dias que eu fui e tal, eu sempre fui uma menina educada, assim, bem educada. Mas sabe quando a mãe fala assim, olha, é assim que passa uma roupa? Aí você olha e fala assim, Vou precisar disso, sim. Nunca. E eu falava, mãe, eu sou pobre de Marredeci, mas roupa eu não vou passar na minha vida. Caramba. Gente, eu guardo essas palavras até hoje no meu coração. Toda vez você tá lá, Tô passando passando. roupa. Mas olha o que aconteceu interessante. Como Deus foi trabalhando, né, o meu caráter. Eu lembro que quando eu tava indo nos meus primeiros dias e tal, a minha oração assim, Senhor, eu quero ser a melhor doméstica desse mundo mundial. Eu só tenho uma coisa pra te pedir. Meu primeiro dia que eu não passe. Porque eu não me lembro como é. E olha como era o meu orgulho. Meu orgulho é que se eu fosse fazer aquilo, eu queria fazer o melhor. E aí eu ia detonar fazer o melhor. Mas pedi a Deus que eu não plante, né? Que não passe. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a senhorinha me disse foi o seguinte, ela era enfermeira, ela saía às 7 da manhã. E falou, minha filha, eu não tenho tempo de te orientar bem. A única coisa que eu quero que você faça é o seguinte, vem cá. Tá vendo essa tábua aqui, ó? Gente, eu nunca vi. Sabe aquele desenho animado que você abre a gaveta assim e que pula a roupa? De tanta roupa. Pulou aquela roupa assim, ela falou, eu quero que você... como é que fala? Passe a roupa. Quando eu olhei aquilo, até às 10 que as crianças acordam e tem que, né, fazer toda a dinâmica. E na casa, o que você conseguir fazer hoje, tudo bem. Mas a minha desesperação é que você comece a passar. Gente, nunca uma tábua de passar falou tanto ao meu coração. Eu passava, não precisava nem a água, porque eu chorava. Ia molhando, entendeu? Ia passando. Mas foi ali que Deus começou a trabalhar o meu caráter de serva. E aí foi aquele lance que eu tô falando, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero servir, eu vou me capacitar, eu vou fazer, vou acontecer, né? Chorrada, como eu digo. Uma tonteria isso, né? Deus está mais interessado em trabalhar o nosso caráter, porque a partir daí que ele faz as coisas. E pelo menos comigo foi isso. E o processo do meu chamado tem a ver primeiro com isso. Ele trabalhar o meu eu, o meu caráter, eu deixar ele moldear isso na minha vida, moldar isso, crucificar o eu mesmo, porque o sigue-me do versículo que a gente gosta muito é super legal, né? Seguir a Jesus é fácil. Agora, eu sempre digo que renunciar ao eu é muito difícil. Isso já é outra coisa. A gente se acha tão importante, né? Por pouca coisa. E tem a ver com negar-se a si mesmo. Todos os dias. E negar tem a ver com crucificar a gente cada dia. Então eu não podia começar a trabalhar, fazer as coisas. Imagina se você chegasse lá e dar aula numa universidade, né? Lógico, e sentir o meu chamado. Eu creio que as coisas podem acontecer de maneira diferente com as outras pessoas. Comigo, com você precisava desse processo. Eu precisava desse processo. Entendeu? De ser lapidada mesmo. Que da hora. Então, pra gente terminar, Beth, é delicioso ouvir sua história. A gente poderia... Nossa, é muito inspirador mesmo. Olha que bonitinho que eu vou falar aqui, original. A gente poderia ficar o dia todo ouvindo você contar essa história. Não tem problema. A gente faz um ayuno. E a gente fica aqui, fazemos programa 1, programa 2, programa 3. Aí vai ser injusto com os outros missionários. Aí eu vou ter que fazer com todos. Mas então, mas quem Beth, faz é você, não sou eu. A gente só quer saber, assim, como é que tá o seu trabalho hoje, o que vocês desenvolvem e quais as maiores necessidades de vocês lá, além não, né? Principalmente, já sei que a resposta é que são pessoas.
Assim, antes, né, eu tenho que botar o meu protesto. Ultimamente Deus tem me falado muito sobre isso, sobre... Quando a gente é missionário, a gente tem essa necessidade de falar sobre o nosso ministério, né? Mas eu vou dizer uma coisa, lógico que eu vou falar, vou contar algumas coisas pra vocês, em respeito a vocês que eu quero muito ao programa. Mas na verdade, olha, eu te falar, não tenho vontade de falar de ministério, não. Porque eu creio que o mais importante é aquilo que Deus está fazendo na vida da Beth, da Adri e do Paulinho. E eu tenho entendido a igreja como isso, que não são as atividades, não são as coisas. Inclusive, agora, na minha andada agora por algumas igrejas, eu falo mesmo, eu dou o meu buenos dias, buenas tardes, faço a palhaçada. E aí depois eu falo assim, olha, eu não vou falar de ministério. Se vocês quiserem saber o que a gente faz, as atividades, a gente fala aí, você me paga um pão de queijo, um açaí. Pão de queijo aí. E aí a gente vou falar com pão todas de queijo as açaí, ideias. É o que não tem na escola. Aqui, eu já dei uma ideia pra Adri e pro Paulito, porque eu não posso falar Paulette. Que eu quero aqui o Aquário de Ideias ano que vem com um monte daquelas bolinhas de criança aqui pra gente ficar naquelas bolinhas e uns peixinhos, tá massa? Tem que espalhar mais criatividade nesse aquário, né? Mas olha só, voltando então, né? Porque eu creio de verdade que o mais importante, porque a gente faz atividade tudo que canta, as atividades são iguais, né? Eu posso dizer, nós temos um projeto que é o Bolo Brasil, que o Diego e a Michelle, inclusive, estão tentando levantar sustento para estar lá conosco, que é uma escola para meninos, para que possam jogar futebol e ir conhecendo os valores de Jesus. A gente só para falar, né, a gente gravou recentemente com o Diego e a Michelle, tem a história deles aqui, eles estão se preparando para ir para Espanha e trabalhar com a Beth lá. Eles falaram da Beth no programa, inclusive. Olha que bonitinho. E foi interessante, a gente gravou isso no Encontro Cepal do ano passado. Eu falei, conta um pouquinho do trabalho da Beth lá, porque eu não sei quando eu vou conseguir gravar com ela. E já na sequência o programa com a Beth. Você vê o que Deus faz? Deus tem bom humor. Então é isso. Então, eu posso dizer assim, tem o projeto esse que a gente tem tentado fichar o Diego e a Michelle para estar lá com a gente, porque realmente é necessário um perfil como os dois para desenvolver isso, né? E tentar, antes de atividade, o que as crianças necessitam são pastores, a gente que anda com eles, né? Então a gente desenvolve discipulado integral com uma igreja local que se chama Capítulo 29, ela é interdenominacional. Que legal. Então ali a gente, o que realmente move os nossos corações é discipular pessoas, é fazer discípulos. Então assim, não vou falar quantos milhões de discípulos que a gente já tem e tal, tem muito, mas eu vou falar que o mais legal de trabalhar com discipulado é você ver um legado. Por exemplo, o Diego, quando a gente estava lá nessa igreja de Vitória e tal, a gente trabalhou num processo discipular com ele. Que legal, não sabia. Então, assim, super legal. Então, eu conheço o Diego, quando o Diego veio falar comigo através do Josué e tal, e a gente se conectou, eu me dava igual o que o Diego ia fazer. Eu já conheci o Diego. E o que eu conhecia? Que ele era um menino que desde cedo, bem mal... Menino magrinho, catarrento. Buscava Deus. Então, o que me interessava, e o que me interessa hoje, que eu também trabalho com captando pessoas, toda essa coisa, né? Com Cepal Espanha. De verdade, quando o sujeito chega pra conversar comigo, então, eu falo assim, tô a fim de saber o que é o seu projeto, não? Que projeto? Tem um monte. Projeto muda, né? Não é igual, pode ser o que for. Você quer pintar lá na praça da Espanha, você quer jogar bola, você quer, sei lá, fazer rádio, você quer fazer TV. Isso não é importante, eu quero saber de você. Porque eu creio que Jesus, ele transforma a partir de um encontro real com ele. E o que é importante, o que Jesus pede da gente, é que a nossa presença seja transformadora. Então, dá igual se é o Paulinho e Adri que fazem o irmãos.com, ou é aquele que escreve livro, ou é aquele que pinta, tá entendendo? Deus vai mover, é o que o Paulinho, a Adriana e a Beth são aonde eles estão. Então, o que importa pra mim no meu mistério, sabe? Vamos falar do mistério? Fala, eu vou falar de pessoas. Eu posso falar de mim e falar, olha, Deus agora. Vamos tomar um cafezinho, lógico, comer um monte de queijo, conversar. Lógico, e a gente vai seguir a nossa história aqui, entendeu? Porque eu creio que tudo é ideias. Mas
dentro desse mundo doido que a gente vive, o que Jesus quer é que a gente faça essa diferença e que o nosso encontro com as pessoas sejam transformadores, porque assim era o encontro de Jesus com as pessoas. Sim. Ele transformava essas pessoas só com a presença dele. Então eu acho que o que a gente deve assim nutrir, não só os missionários, qualquer um que quer ser discípulo de Jesus, é nutrir você, entendeu? Você com as pessoas. E nutrir isso é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é buscar o quê? O reino de Deus sobre todas as coisas, isso a gente sabe. Mas é ter uma relação íntima e pessoal com Deus, porque é isso que vai fazer a gente, sabe, alcançar as pessoas, e os nossos ministérios podem até ser relevantes. Porque essa palavra relevante eu não gosto. É a que eu mais uso. Então, sabe por quê? Porque... Olha a Beth desconstruindo. Ela tá destruindo o podcast Irmãos.com, em que a gente só conversa sobre ministério. Não, o podcast Cepal. Não, ela já falou mal das roupas do patrocinador. Tá tem uma ideias beleza, maravilhosas. Eu me amarrei no... Como é que é o nome dele? O Danilo do Aleluia Bel. Danilo, vocês têm que comprar Aleluia, não sei o quê, porque a gente vai fazer outra... Como é que fala? Um outro design. Não, uma nova coleção. Uma nova coleção, inspirado nas ideias da Beth, que já passou aqui. Então ela já falou mal das ideias do podcast. Qual que é a outra coisa que ela falou agora? De quê? Do aquário que tá faltando do aquário, que eu quero umas bolinhas aqui pra todo mundo ter vontade. Olha que massa. Cheio das ideias. Que a galera ficasse aqui vendo a gente conversar. Mas a gente tem luz e comida. Se isso não chama... Não, tá bom. Faltou a tequila, a sangria, porque vocês não sabem, porque vocês só me ouvem. Como é que é? Mas a gente só tem uma aguinha. Entendeu? Tinha que ter aqui um Ramon Serrano. Ramon, você que tinha que trazer pra gente, entendeu? Né, Beth? Uma sangria, Mas assim, vinho. já que você não quer falar de ministério, vou deixar você engolir água primeiro. Já que você não quer falar de ministério, dá pra gente uma boa receita de paella. Que legal! Maneiro! Que maneiro! Olha, você sabe por que se chama paella? Que as pessoas não sabem, né? Não sei. Então, porque é feito na panela. Algo útil, por quê, gente? Olha só. Mas que eu tá explicando aqui o que eu faço, deixa eu fazer. Uma coisa que eu realmente faço, que isso é ministério, é você aprende a fazer uma paella legal, chama uma pessoa aí, do seu vizinho, o seu amigo, a pessoa que caminha com você e tal, que não tem Jesus ainda no coração, faz a paella pra ela, conversa com ela, isso é ministério, é o que eu faço. Então, só para que vocês possam ter essa Explica o que aula. é paella. Então, paella em espanhol. Paella, né? Pode falar paella, mas paella na Argentina. é para elas. Então, o que acontecia? No fim de semana, as mulheres juntavam todas as sobras, as carnes, e os homens juntavam isso tudo no arroz e cozinhavam para elas. Por isso que fala paella. Olha, então só homem que pode fazer paella. Então, e depois nós gravamos outro programa nos irmãos.com, eu dou a receita e nós falamos de coisas... Eu duvido, Paulinho, quase irrelevantes. Eu já comi paella. Ué, mas a paella não é só com marisco. Não. É arroz com lagosta e perna de caranguejo. É arroz sempre com algo. Não necessariamente tem que ser arroz com mariscos e tal. Pode ser arroz galinhada. Pode ser arroz com galinha, com porco. Então, galinhada eu já comi. Entendeu? Eu vou fazer uma de coelho quando você for lá em casa. Quando for lá, tá bom. Entendeu? Aí você vai comer pensando que é galinha, mas é coelho. Tá. E eu só falo e revelo depois, quando você comer. Vou deixar um recado aqui pro amigo nosso, André Lopes, que tá sempre em Barcelona, sempre na Espanha. Eu vou dar a missão dele visitar você. E para que ele come uma paella com a gente. E ele é Masterchef. Ele é Masterchef. Então tudo bem, eu sou top chef. Nós vamos nos entender muito bem. Beleza, Beth. Obrigado. Obrigada, realmente. Beth. Muitas gracias, muchachos de mi vida. Thank you. Não, isso é isso. Adiós, muchachos. Companheiros de mi vida. E com essa linda canção mexicana, a gente finaliza o nosso programa aqui. Valeu, Beth. Valeu.